Você já percebeu que tem discos que soam muito mais altos do que outros? Isso tem um nome, The Loudness War, também conhecida como a Guerra do Volume. Fica aí para entender melhor essa história. Fala, meus amigos, aqui é o Neto, está começando mais um Entre Acordes Podcast. E antes de mais nada, quero pedir para que vocês nos sigam por aqui para receberem novos episódios, se inscreva e também sigam o nosso Instagram, @entreacordes.blog. Muito importante seguir lá também, que lá eu informo vocês shows que estão acontecendo, notícias importantes, reviews de álbuns, enfim, então é importante também acompanhar por lá, beleza? Pessoal, hoje vamos falar sobre um fenômeno que mudou completamente a forma como a música é produzida, chamada The Loudness War, também conhecido como a Guerra do Volume. Eu vou explicar um pouco melhor o que é isso, do que se trata. Parece uma coisa super difícil, super complexa, mas não é muito. Esse episódio talvez fique um pouco mais curto, não sei. É um pouco mais técnico, digamos assim, apesar de não ser um especialista no assunto, mas eu acho um tema bem curioso, uma curiosidade que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Então acho que vai ser interessante tratar disso, e se vocês repararem, esse é um fenômeno que ocorre muitíssimo. Até hoje a gente consegue perceber aí, quando a gente vai ouvir um álbum, enfim, esse fenômeno geral que tem na música. Bom, eu acho que a maioria de vocês sentem que a gente consegue aproveitar melhor uma música quando a gente ouve ela mais alto, seja no fone, seja no carro ali, no aparelho de som, enfim, em casa. A gente tem essa impressão de que a gente consegue aproveitá-la melhor quando ela está um pouco mais alta, né? Porque daí a gente consegue, sei lá, ver melhor os elementos, ter mais clareza dos instrumentos, né? Então tem essa lógica assim que a gente consegue ver uma profundidade melhor. Então quero partir desse princípio. E ao passar das décadas, as produtores e as gravadoras entenderam isso, né? Que existe essa atenção maior na música quando ela tem um volume um pouco mais alto, e eles começaram a competir entre si ali para ver quem lançava um álbum mais alto, uma música mais alta, né, dar aquela reguladinha para cima assim, para dar para chamar mais atenção quando toca na rádio, enfim, playlist não existia lá atrás, né, mas enfim, até tempos mais modernos aí. E a ideia, né, era que a música soasse mais forte, então ela chamaria mais atenção, né, como eu já expliquei no começo, só que essa busca, né, pelo volume mais alto teve um preço, né, a perda da profundidade na música, né, para quem é um pouco mais atencioso, né, que é o público que acompanha aqui, consegue ter essa percepção, né, a gente tem música que a gente ouve assim que ela perde um pouco a profundidade, né, enfim, aquela respiração nos momentos ali, a emoção muitas das vezes ela some, porque fica tudo meio comprimido ali, muito over produção, e a gente consegue perceber isso. Então teve esse impacto. E a história começa lá nos anos 80, pessoal. A gente não tinha muita tecnologia ainda naquela época, mas as rádios já começaram a usar processadores de áudio para deixar o som um pouco mais punch, um pouco mais encorpado, já naquela época. Então os produtores entenderam isso, perceberam isso nessa jogada, e nos anos 90, com o avanço da tecnologia, desenvolvimento de software, programas, enfim, mais acesso, eles conseguiram ali ter uma mão maior ali, uma possibilidade de aumentar essa música, deixar ela um pouco mais alta, e também teve a chegada do CD, que é muito importante também, relevante na história, né, que o CD já é um som um pouco mais comprimido que o vinil. O vinil tem um som menos comprimido, no CD fica mais ainda ali, então já teve essa questão que dá uma mudada no som, e o pessoal tinha essa questão do volume, de perceber que a música mais alta chama mais atenção, aumentaram ainda mais. E a guerra começou ali, né? Cada um aumentar um pouquinho mais para chamar mais atenção do que o outro na rádio, enfim, então já começou a bagunçar. E eles acabaram perdendo um pouco a mão. E o auge disso, pessoal, foi lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Se a gente pegar diversos discos e músicas daquele período, é engraçado assim, porque se você pega alguns discos dos anos 70 e 80, não só pela produção dos instrumentos, mas pelo som do álbum, da música, a gente consegue saber, pô, isso aqui é anos 80. Pô, isso aqui é anos 70, tem um eco ali, não sei o que, a gente sabe. Nos anos 90 e 2000 a gente também tem isso, em muitos discos, em muitas músicas específicas. A gente consegue perceber isso. Um exemplo que é muito citado quando a gente pesquisa sobre esse tema, esse fenômeno, é o álbum Californication, do Red Hot Chili Peppers, lançado em 99. É um caso clássico dessa masterização extremamente comprimida. A gente percebe nesse disco, quando a gente ouve, apesar de eu gostar muito desse álbum, é maravilhoso, que ele não tem respiro
né, se você for um pouco mais atencioso ali, pega um fone, às vezes nem precisa de fone, mas pega um fone, dá uma olhada ali, ele soa, sei lá, meio artificial em alguns momentos, muito alto, tudo é muito alto, não tem respiro, não tem aquela sensação de pausa, e não tô falando de velocidade da música, do som mesmo, assim, quando entra alguma coisa, ela já tá na cara, assim, então é meio esquisito, meio difícil de explicar, e a gente não pode colocar música aqui, né, que o YouTube, enfim, as plataformas não deixam, por conta de copyright, mas esse é um caso clássico, se você ouvir esse álbum aí, você vai ver ali que é muito na cara, né, tudo soa muito alto, sem energia, quer dizer, com muita energia e pouca respiração. Outro também exemplo que o pessoal usa bastante é o Death Magnetic, do Metallica de 2008 também, que foi um grande expoente dessa guerra do volume, assim, que todo mundo também se referencia a ele, percebe que ele é mais alto e realmente é mesmo. Se você ouvir ali, você vê que já ficou um pouco demais. Enfim, são exemplos aí, mas tem diversos outros álbuns, diversas músicas, até os dias de hoje, que a gente já vai chegar um pouco mais pro final aqui do papo falar sobre isso. Mas a gente consegue ouvir, cara, tem música ali que você fala, caramba, cara, isso aqui, sei lá, tá muito, você deixa até num volume menor, mais baixo ali, ainda assim é muito perceptível. Fala, cara, tá alto, então é bem curioso. Bom, mas afinal, pessoal, o que é uma compressão, né? Falando um pouco mais dos efeitos sonoros ali para tentar explicar um pouco melhor, já que a gente não pode colocar muitos exemplos de áudio aqui, né, que seria essencial pro conteúdo. Basicamente quando você pega uma faixa e reduz ali a diferença entre o som mais alto e o som mais baixo, né? Você achata, digamos assim, a música. Então isso perde um pouco da emoção, daquela pausa, enfim, porque o silêncio também é música, né? O que eu quero dizer com isso? Ele é um complemento que faz a parte que tem som, enfim, que aparece algum elemento ali, ter o valor dela. Então, quando você achata tudo isso, assim, fica artificial demais, né? Fica uma coisa meio robótica. Como se fosse assim, por exemplo, você pegar uma foto e colocar aquele brilho no máximo, digamos assim, naquela super exposição. Fica uma coisa sem conteúdo, fica, sei lá, parece que tá tudo ofuscado. Então é mais ou menos isso que eu queria tentar trazer como analogia, para tentar explicar um pouco mais em palavra o que seria. E o cérebro humano, pessoal, ele gosta do contraste, né, de ter esses contrapontos, enfim, essas mudanças, tanto visualmente quanto em formato de áudio. Então quando a gente perde isso, sei lá, perde muito a essência da música, né, falando de música. Então a Loudness War, né, que é essa guerra do volume, ela mudou bastante isso. Então a consequência é que a gente passa a ouvir tudo mais alto, mas com menos emoção. Então foi uma coisa que foi bem, bem prejudicial ali, e até hoje, em algumas músicas a gente sente isso. É um dos fatores que faz a música também hoje em dia, por muitos delas, né, tem ótimos produtores e não são todas, mas a gente sente que perde um pouco essa essência, essa alma que a música sempre teve. Vou até pedir pro nosso diretor aí colocar o gráfico, ou em tela cheia ou menor aqui, vai ficar um pouco aparecendo aqui agora, para explicar essa diferença. A gente consegue ver ali durante as décadas como a faixa de áudio, né, a música, ela teve essa diferença ali na produção e na mixagem. Você percebe ali nos anos 70 que ela tem respiros, ela tá um pouco mais com silêncio que eu quero dizer assim, com o volume correto ali, né, tem o baixo, tem o alto, tem o baixo, o alto, tem respiro a música. E daí você percebe nos anos 80 que isso começa a mudar um pouco, depois nos anos 90 e 2000 já tem um super boom ali, que daí tá tudo muito alto, estourado, não tem pausa, não tem respiro, o áudio da música, e depois, agora, né, já tá passando o tempo. Nos anos 2020, né, nós estamos em 2025, começou a ter essa virada digital, né, com o tempo. A tecnologia que a gente tem hoje aí das plataformas de streaming, que é basicamente onde a música fica, né, apesar de ainda ter disco, ter CD, ter vinil, é onde ela é concentrada e mais consumida ainda, hoje, e nós conseguimos ver ali que, nesse gráfico, que a música começou a diminuir, né, essa guerra do volume. As plataformas de streaming aí, Spotify, Apple Music, YouTube, começaram a normalizar automaticamente com os algoritmos, enfim, as inteligências digitais,
essa questão do volume. Então não importa mais muito se ela tá super masterizada alta no talo, ou se ela tá mais suave, ela meio que toca tudo no mesmo volume, falando no digital hoje. Então isso tirou um pouco essa vantagem aí do som soar um pouco mais alto por conta do algoritmo. Então a gente tem uma normalização hoje. E você percebe até quando tem essas faixas remasterizadas aí de discos antigos, você percebe que muitos deles eles soam até melhor, né? Porque tem música até muito baixo de antigamente, tem essa variação. Mas a gente consegue perceber que tem diferença. Algumas delas são até prejudicadas nesses remasters aí que acontecem. Muitos deles eu concordo, até quando a gente usa... Tem algumas músicas dos anos 60 e 70 ali que eram até mal gravadas, assim, mal mixadas, né? E tem partes ali que são muito baixas, você consegue ver isso. E com esse avanço, tem um lado bom também, que a gente consegue ouvir com mais clareza muita coisa. Então, é que a gente tá falando mais do lado mal hoje, né, desse período específico. Mas também tem suas vantagens, aí a gente tem um controle maior hoje em dia de tecnologia para conseguir regular isso. Eu vou até trazer para vocês uma coisa, um termo técnico aqui que eu penso que a indústria digital usa hoje, que é LUFS, né, que é Loudness Units Full Scale, que é essa medida padronizada que eles usam, os engenheiros de som, para manter um equilíbrio no volume, na dinâmica da música, no digital. Então... uma regulação ali para não ter mais essa guerra do volume, como a gente teve forte ali nos anos 90 e 2000. Então, pessoal, de considerações finais, a Loudness War mostra, né, como a pressa e essa guerra comercial, né, esse desejo enorme de chamar a atenção a qualquer custo, digamos assim, faz a arte perder profundidade, né, na música em si. Enfim, muitos discos foram afetados, enfim, que ficaram para a história aí negativamente, né, nesse âmbito. Marcados por conta de uma disputa comercial. Então, enfim, é o que acontece, né, quando tem dinheiro nas coisas, e tudo bem, né, tem que ter mesmo, acaba afetando uma coisa genuína ali, que é a música, né, que é uma arte incomparável, na minha opinião. Mas a gente está vivendo uma era hoje um pouco diferente, digamos assim, né, com o streaming, os vinis voltando, a onda do vinil voltando, quebrando recorde atrás de recorde, e as pessoas, pelo menos ali um nicho, né, não vou falar com todo mundo, mas grande parte das pessoas buscando ali qualidade, né, na música e não só volume, talvez a gente esteja caminhando para uma volta um pouco mais orgânica, digamos assim. Apesar de no mainstream ser muito forte ainda a música artificial, o som artificial, as pessoas buscam um pouco mais de qualidade, né, para quem gosta de música de verdade, né, como a gente gosta de pregar aqui no canal. Então, eu acho que é uma coisa assim que talvez não volte mais ou não tão cedo. Eu acho que agora a gente vai começar a ter um cuidado maior na produção nesse sentido. E como eu falei mais cedo, né, fica como uma grande lição. O silêncio e a dinâmica fazem parte da música, tanto quanto uma nota e um acorde. Então, tem seu lugar, tudo tem seu lugar na música. Então, acho que fica aí como uma lição que a indústria aprendeu com o passar dos anos. Então é isso, pessoal, esse foi mais um episódio do Entre Acordes Podcast. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia a Loudness War, a guerra do volume, se você lembra de exemplos de música que soam muito mais altos do que a maioria. Deixa aqui nos comentários. Lembre-se de seguir o Entre Acordes Podcast para receber novos episódios. E semana que vem tô de volta com outro vídeo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima!